Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. E lembrando que eu não trago aqui nem notícias de teor positivo e nem de teor negativo, nós trazemos apenas a verdade. E apesar de a verdade muitas vezes parecer dura, nós não devemos nos acovardar, ter medo, depressão, ansiedade, nada. Devemos encarar esse mundo aí que nos é oferecido de frente, porque ao final das contas, nós, com as informações que temos, sairemos de pé do outro lado. E vamos ver mais algumas das loucuras nas quais o mundo está se metendo e das quais nós nos opomos. Ambientalistas agora andaram furando pneus de carretas em atos contra a indústria do leite. Eu tenho até aqui um vídeo para mostrar para vocês rapidinho. Vamos abrir ele aqui. Veja, aqui vem essa galerinha aí que parece que não sabe que o mundo está passando fome e está furando os pneus das carretas que levam leite para as pessoas. Então, como eles acham que os demais não devem beber leite, eles simplesmente vão lá, furam os pneus da carreta, também, com certeza, não sabem o custo de um pneu. Imagine, o pneu de carro já é muito caro, imagine o pneu de uma carreta. Então, essas pessoas aí que são utilizadas como ferramentas daqueles que querem trazer a fome ao mundo, fazem esse tipo de atitude típica de idiotas úteis. Então, eles foram lá, ferraram com as carretas, furaram seus pneus e impediram que o alimento chegasse a muitas pessoas. Então esse movimento de esquerda chamado Animal Rebellion é um protesto de pessoas desse campo de atuação, digamos assim, contra a indústria do leite, que terminou com pelo menos 50 caminhões danificados e 20 ativistas presos. Eu acho que a prisão nesse caso aí é até pouco, sabe, pessoal? Porque quando você afeta a capacidade de outros se alimentarem de propósito, não foi um acidente, não foi algo que eles não gostariam, não, eles foram de propósito e afetaram o fornecimento de alimentos para outras pessoas. Imagine quanto leite azedou, estragou, e isso acaba encarecendo o leite, e tem pessoas que não podem comprar. O que vocês acham que deveria ser feito com pessoas desse tipo aqui? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma pequena pitada de como a loucura de certas pessoas está levando o mundo ao estado em que está. Vamos passar para essa outra notícia aqui. Uma previsão de Nostradamus teria dito que Charles será substituído por Rei Misterioso. Isso aqui eu achei muito interessante, parece aquelas fofocas de teoria da conspiração, mas é interessante, vocês vão ver por quê. Esse escritor aqui, Mario Reading, um dos principais especialistas nos textos do profeta Nostradamus, diz que o reinado do rei Charles pode ser muito curto e que o príncipe Harry pode assumir o trono. Ele afirma que o divórcio do então príncipe Charles com a princesa Diana levaria a uma desaprovação generalizada que forçaria o novo rei a abdicar. Bom, isso era naqueles tempos de antigamente, embora a análise tenha sido feita agora, né? Mas por que eu acho interessante? Porque lá na comunidade fechada, eu já adiantei, lógico, com muito mais propriedade, com muito mais detalhes, uma situação que foi trazida pela também britânica escritora de livros de ocultismo, que escreveu o livro Harry Potter, que aqui no Brasil foi chamado de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, mas cujo nome original era Harry, que coincidentemente, entre aspas, é o nome também do príncipe, filho de Diana, o irmão mais novo do príncipe William, né? Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha ele foi chamado de Harry Potter and the Half-Blood Prince, quer dizer, o príncipe do meio-sangue, ou seja, do sangue misturado, portanto, príncipe bastardo. O que é um príncipe bastardo? É aquele que foi gerado fora do casamento. Bom, nós sabemos que há uma teoria dizendo que, eu não estou dizendo aqui que é verdade, mas é uma fofoca que correu, né? Por isso que eu disse a fofoca da teoria da conspiração, que correu dizendo que o príncipe Harry não seria filho de Charles, mas sim de Diana, a mãe dele, com uma outra pessoa, né? De origem totalmente diferente. E aí isso nos leva a essa notícia aqui, ó. Meghan Markle, que é a atual esposa de Harry, visitou a mesquita na África do Sul e é elogiada na web. Então aqui temos a foto dela com o príncipe Harry visitando uma mesquita. Vocês sabem que eles têm sido, de uma certa maneira, dizem, né, discriminados dentro da família por conta das manifestações de Meghan Markle.
E isso nos leva a essa matéria aqui, já uma matéria um pouquinho antiga, não tão antiga quanto os fatos, de tratar do Dodi Al-Fayed, que era namorado de Diana, que, né, acabou junto com ela naquele acidente de carro, né, ambos perdendo a vida. Então, o milionário egípcio e Lady Di viveram 7 meses de romance antes do trágico acidente de agosto de 97. E aí a pergunta que fica é, por que a rainha tinha tanta oposição a Lady Di? Será que isso aqui realmente aconteceu apenas 7 meses antes, né, disso aí? Será que não há algo maior por trás disso tudo e que envolve aí algo que não pode ser dito, né, a respeito dessa família? Bom, como eu também trouxe para vocês na comunidade fechada, isso aqui acabou sendo construído acima do túnel, porque se vocês não lembram ou não sabem, esse acidente trágico do automóvel de Lady Di aconteceu em um túnel, quando supostamente ela estaria sendo perseguida por paparazzis. Quem eram os paparazzis? Hoje não se fala mais disso, mas eram aqueles fotógrafos que queriam fotos exclusivas para vender por muito dinheiro para as revistas. Então eles faziam loucuras para conseguir essas fotos, e numa dessas loucuras a Di teria tentado fugir, né, com o carro em alta velocidade, e então no túnel abaixo dessa tocha aqui teria acontecido o acidente. E aí, exatamente acima disso, do túnel, no local, eles construíram essa tocha. Você sabe o significado de uma tocha desse teor aqui e dessa estrela que está abaixo da tocha aqui. Não vou falar mais do que isso, mas muitas coisas são simbolizadas através desses talismãs, digamos assim. Bom, aqui ficaram muitas coisas nas entrelinhas para que vocês leiam, né? Quem conhece um pouquinho da obra da escritora de Harry Potter, mais ou menos entende para onde as coisas estão indo. E aí, voltando para esse intérprete aí de Nostradamus, que diz que o príncipe Harry é que assumiria o trono, o que vai contra o senso, uma vez que Charles é o herdeiro original e na sucessão dele viria William, e depois de William ainda haveriam os filhos de William, vão num contrassenso total. Então vamos só prestar atenção nessa questão aí para ver no que vai dar lá adiante. Mas o que eu quero trazer para vocês, e também nem é isso, mas aqui para finalizar essa matéria, é mais uma vez essa notícia aqui de que Charles seria descendente direto de Vlad III. Aliás, ele próprio se deu o nome agora de Rei Charles III. Isso me lembra um cantor mais do que um rei. Rei Charles, né? Rei Charles III é descendente direto de Vlad III. Então temos aqui um 33, mas isso não é aí fofoca, isso aí é um fato, né? Ele mesmo conclamou para si esse título. Aliás, ele conclama para si a linhagem real de todas as famílias europeias desaguando nele, e muitas das famílias que não são europeias, mundo afora, eles também conclamam até para trazer para si uma linhagem real, que possa justificar aquilo que foi falado em vídeo anterior, dessa questão de que eles seriam inclusive herdeiros da linhagem de Davi, o que na minha opinião não é verdade, mas enfim, corre também essa informação aí. Mas o que eu queria trazer para vocês mesmo é isso aqui, ó. A radiação do 6-gado poderia acelerar o crescimento de células cerebrais. Cientistas do Laboratório Estadual de Neurociência Cognitiva e Aprendizagem da Universidade de Pequim, na China, descobriram que a exposição breve à radiação de ondas terahertz, ou raios T, utilizados para transmitir o 6-gado, é capaz de acelerar o crescimento de neurônios em ratos. Isso aqui está no site Canaltech, que eu vou deixar para você na descrição. De acordo com os pesquisadores, os neurônios dos ratos cresceram quase 150% mais rápido do que o normal, após os roedores serem expostos por 3 minutos a um raio de pulso de 100 microwatts, com amplas frequências que variam de 0,3 a 3 terahertz durante o experimento. Então, se isso acontece com ratos, o que vai acontecer com as pessoas que serão expostas a esse 6-gado? Lembrando, pessoal, que eu falei para vocês que a 5-gado vem para suprir a necessidade da internet e das coisas, porque a 4-gado, que nós temos atualmente, ela não dará conta, porque nós conectaremos a partir da 5-gado
tantos dispositivos, numa quantidade tão grande, inclusive fora de nossas residências, automóveis, etc., que vai precisar de uma banda de alta velocidade. Só que, para conectar o cérebro humano, nem a 5 gado dará conta, será necessário a 6 gado, porque você imagine, um cérebro humano, ele é um supercomputador. Não existe um computador quântico tão capaz quanto o cérebro humano. Agora imagine utilizar os Neuralinks da vida, de Elon Musk da vida, porque não é ele o único fabricante desse tipo de equipamento de conexão cérebro-máquina. Então você imagine conectar uma quantidade muito grande, talvez de milhões ou bilhões de cérebros na internet. Então isso aí demandaria uma velocidade muito grande. Eu, obviamente, não me submeterei a isso. Nós estamos aqui relatando as loucuras do mundo para que você saiba antecipadamente o que vem por aí e se prepare para que não seja como os demais levados pela correnteza, seja pego de surpresa e aí acabe agindo mais pela emoção, pelo impulso, pelo medo do que pela racionalidade. Quando a gente absorve essas coisas antecipadamente, há a possibilidade de planejar racionalmente reações, né? E para finalizar isso aqui, uma barata ciborgue. Eles não param de inventar maluquices, né? Então essa mistura do ferro com o barro, porque o barro ele é a composição básica do corpo de todas as criaturas, né, que nós conhecemos, todas as criaturas vivas, é barro, água, os minerais de uma maneira geral, né? Então essa mistura do ferro, que é a tecnologia, com o barro, não só do corpo humano, através dos Neuralinks da vida e outros implantes que vêm por aí, está sendo feita em baratas, né? Baratas, roedores. Os testes primeiros são feitos em animais e sabe-se lá o que é feito em oculto aí com seres humanos. Então essa barata ciborgue funciona com bateria solar e controle remoto sem fio. Muitas vezes eu já falei para vocês, é possível o controle mental através de equipamentos, né, de conexão cérebro-máquina. Isso aqui é uma prova disso. É como se fosse um parasita, como se fosse aquele fungo que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês, só que atrelado à tecnologia. Cientistas do Instituto de Pesquisas Naturais, Rikkei, no Japão, desenvolveram um sistema que transforma baratas em ciborgues, parte inseto e parte máquina, que podem ser controladas remotamente por meio de um módulo de controle sem fio alimentado por célula solar, ou seja, a bateria serve para manter o equipamento carregado e o controle sem fio é feito a partir da conexão cérebro-máquina. Você vai fazer essa conexão cérebro-máquina com a promessa de que não, você só vai usar isso aí para adquirir conhecimento. Ninguém vai empurrar informações dentro do seu cérebro, ninguém vai tentar lhe controlar mentalmente. Não se preocupe, você vai acreditar nisso? Porque vem, isso aí vem, não duvide. Quem duvida é completamente ignorante daquilo que vem por aí, é completamente ignorante do mundo em que vive. Segundo os pesquisadores, apesar do aparato mecânico, os dispositivos eletrônicos ultrafinos e os materiais flexíveis permitem que as baratas se movimentem livremente, podendo ser usadas na inspeção de áreas perigosas ou no monitoramento do meio em que nós vivemos. Então você imagina, você está tranquilamente em casa e de repente uma barata, que geralmente as pessoas não veem, os insetos, abelhas, baratas, pousa num canto da sua casa e você está sendo vigiado e nem sabe, né? Aí você olha, é um inseto. Na verdade não é um inseto, é alguém que está espionando dentro da sua residência. Como se isso fosse preciso, né? Hoje a gente carrega nossos celulares, que são os nossos espiões, né? Que nós mesmos pagamos para nos espiar. O módulo de célula solar orgânica ultrafina montado no corpo de barata atinge uma potência de 17,2 megawatts, que é mais de 50 vezes maior do que a potência dos atuais dispositivos de coleta de energia de última geração aplicados em insetos vivos. Então eles estão progredindo nessa questão aí de colocar baterias cada vez mais competentes, né, em insetos para transformar eles em ciborgues. Isso parece aquele, para quem é um pouquinho mais antigo, aí, aquele Robotnik, né, do Sonic, onde ele transformava todos os animais em robôs, né? E aí o herói, né, que tentava livrar os animais, transformar eles de volta em animais, era um híbrido de um ser humano com um porco-espinho, porque ele tinha uma inteligência humana no corpo de um porco-espinho.
Enfim, para transformar o inseto em um ciborgue, os cientistas desenvolveram uma mochila especial que pudesse carregar os módulos de células solares orgânicas, além de um sistema de adesão capaz de manter todo o maquinário conectado por o maior tempo possível, sem prejudicar os movimentos naturais da barata. É isso aqui, pessoal. Basicamente, essa imagem que vocês estão vendo, vocês imaginem a loucura que está sendo feita. Ah, mas é só uma barata. A gente costuma ter mais empatia por animais mamíferos, cães, gatos e outros mamíferos, né? Porque nós somos mamíferos. Então a gente olha para o inseto e não pensa no sofrimento do inseto. Mas esse tipo de robotização virá também para os mamíferos e, consequentemente, para a própria humanidade, que permitiu que isso acontecesse. Uma parte da humanidade está ativamente promovendo isso e outra parte está passivamente permitindo, porque ela não faz nada, ela olha, admirada, não critica, não levanta uma objeção, não pede para um deputado, olha, esse tipo de coisa não deve ser levado adiante. E aí, como castigo, penso eu, de toda essa perversidade que está sendo feita, isso virará contra a própria humanidade. Parte dela, né? Porque eu tenho certeza que vocês não aceitarão esse tipo de coisa em vocês mesmos, apesar de todas as promessas de benefícios que virão atreladas a isso. Pessoal, mantenham-se firmes. No final, aqueles que estiverem cientes de tudo que está acontecendo, não virarem o rosto para a verdade, se manterão firmes lá na travessia, lá do outro lado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.